A Câmara dos Deputados publicou nesta sexta-feira a pauta do plenário da próxima semana e confirmou a votação do projeto de lei do fim da escala 6 por 1 do governo do presidente Lula como item único. A proposta tramita em regime de urgência constitucional e passou a trancar votações na casa desde o final de maio. A gente confere mais detalhes no portal metrópolis.com. A matéria não está aqui comigo. Já pode espelhar isso, pessoal. Bota a pauta PL da 6 por 1 como item único para a semana que vem. Importante, por quê? Porque temos um recesso parlamentar chegando e tudo isso tem que ser discutido antes do recesso parlamentar, até para que isso possa ser usado, né, para a pré-campanha e para a campanha eleitoral do presidente Lula. Isso que eu digo, a escala 6 por 1. Então, vamos lá. A Câmara publicou essa pauta do plenário para a próxima semana, item único, proposta 6 por 1. O presidente da Câmara decidiu indicar o relator da PEC, ainda teve isso, teve indicação da relatoria, que é o deputado Léo Prates. A intenção é que o projeto de lei seja igual à proposta de emenda à Constituição e deverá ser votado na próxima terça-feira, dia 16 de junho. Mota procurou o governo, na semana passada, para que o executivo retirasse a urgência dessa proposta, mas não houve um recuo. Com o avanço da PEC, o projeto do governo passaria a abranger as especificidades de cada segmento para a redução da escala de trabalho. Com o avanço do projeto, como uma cópia da PEC, as especificidades deverão ficar para outro projeto. Ao Metrópolis, Hugo Mota disse que a decisão de dar continuidade ao projeto sem as especificidades se deu sem acordo com o governo e demonstrou irritação, alegando que iria destravar a pauta do plenário de um jeito ou de outro. O presidente da Câmara está sob pressão por outras pautas, como o projeto de renegociação das dívidas rurais que eu falei para vocês aqui em todo o primeiro bloco do nosso programa. E aí a matéria também fala sobre as pautas bomba, que já falamos aqui para vocês. O principal delas é a questão das dívidas rurais, que passou no Senado, tá? Então, Davi Alcolumbre tirou do colo dele, mandou para o colo do Hugo Mota e disse: segura essa bomba por mais um tempo, não é legal aprovar esse negócio agora. Não nas vésperas das eleições. Não para o governo Lula. E aí, se o Hugo Mota me aprova esse projeto com um desfalque para os cofres públicos de 144 bilhões de reais, nas vésperas de uma campanha eleitoral, dificulta a vida do presidente Lula. E o Hugo Mota não quer isso. O Hugo Mota precisa, diferentemente do Davi Alcolumbre, que não precisa se reeleger, o Hugo Mota precisa se reeleger, e o Hugo Mota precisa reeleger o pai dele, lá na Paraíba. E para reeleger o pai dele lá em Patos, na Paraíba, ele precisa do apoio de quem? De quem está do lado dele aí na foto, do presidente Lula. Para contar com o apoio do presidente Lula, ele não vai poder aprovar esse projeto aí das dívidas dos ruralistas. Então, de fato, o Hugo Mota está passando por um momento muito complicado, de muita tensão sobre essas pautas bomba que estão caindo. A bomba saiu do Senado e veio direto como um míssil lá para a Câmara dos Deputados. Então, um momento complicado pré-eleitoral para Hugo Mota, que precisa, sim, de apoio do PT e do governo Lula para a eleição, inclusive do pai dele, como eu disse, lá na Paraíba. Deixa eu falar com o Felipe também sobre esse assunto. O Hugo Mota arrochado, é o termo lá do Nordeste, né? De onde ele vem. Um político arrochado aí, porque precisa... Aliás, ele vem arrochado desde o início, né? Eu acho que eu não vi nos últimos tempos, um presidente da Câmara tão apertado politicamente, de lá e de cá. Ele é pressionado dos dois lados o tempo inteiro. Foi um político que precisou contar, né, com os dois lados para poder se eleger, e aí vem sendo pressionado o tempo inteiro pelos dois espectros políticos. E agora, para se eleger e eleger o pai, ele vai precisar mais do apoio do presidente Lula. E aí, com as pautas bomba, como eu disse agora, caindo no colo dele na Câmara dos Deputados, ele se encontra numa situação muito complicada. Exatamente, Neira. E no começo do ano a gente viu, né, que o Hugo Mota está muito mais alinhado ideologicamente, politicamente com o Lula do que o Davi Alcolumbre no Senado Federal. Até que o Davi Alcolumbre falou claramente que não iria colocar para votar essa PEC da escala 6 por 1, né, não ia para colocar para votar a PEC da segurança pública, ou seja, pautas que correram, né, muito tranquilamente na Câmara dos Deputados. A 6 por 1 está andando na Câmara dos Deputados. Né? E aí você vê, né, que o Lula
não tem a mesma dificuldade que estava tendo com o Alcolumbre em relação ao Mota. E aí, Nê, tem um ponto que é importante a gente destacar aqui, né? O Mota, para ser eleito presidente da Câmara dos Deputados, ele teve que fazer promessas para todos os lados políticos, para o PL, para o PT, para o Lula, para o Bolsonaro. Por isso que ele está muito apertado, né? Ele prometeu tantas coisas para tantas pessoas diferentes e tantas coisas contraditórias entre si, que ele está apertado o tempo inteiro, né? Mas, para ele ser reeleito no seu estado e fazer a eleição do seu pai, dos seus aliados, ele sabe que tem que ter o apoio do Lula lá, né? E por isso está nas costas dele, né? Não deixar andar as tais pautas bombas, que vai voltar para a Câmara dos Deputados, né? E está nas costas dele também fazer andar, né, essa PEC 6x1 e o PL que muda, né, a jornada de trabalho 6x1 para 5x2. Então, o Lula pode ver no Hugo Mota o seu aliado político. No entanto, né, como você bem colocou aqui, o Hugo Mota ele não é um político, um presidente da Câmara de Deputados tão forte assim, não. Né? Não é diferente do Lira, diferente dos dois presidentes da Câmara de Deputados. Né? Então, ele não tem uma força que essas pessoas tinham. Né? Mas eu creio que a questão da pauta dos projetos 6x1 deve andar muito melhor na Câmara de Deputados do Senado Federal. Mas, vai chegar no Senado Federal, o Lula vai ter que renegociar com o Alcolumbre. E a gente sabe que ou o Lula acaba com a picuinha e senta à mesa com o Alcolumbre pessoalmente, ou dificilmente o projeto vai andar no Senado Federal. Falando sobre pressão, eu falei sobre espectro político, partido, de quem pressiona o Hugo Mota, mas tem outras entidades muito fortes dentro do Congresso Nacional, que são as bancadas, né? Entre as bancadas mais fortes estão ali a bancada da bala, a bancada religiosa, a bancada ruralista. E essa última é a que vem pressionando agora Hugo Mota para a aprovação dessa pauta das dívidas dos ruralistas. Essa mesma bancada foi quem pressionou e negociou com o senador Davi Alcolumbre para que essa pauta pudesse ser aprovada no Senado. E foi isso que o senador disse, que eu já contei aqui no programa para vocês. Olha, eu já tinha um compromisso com a bancada ruralista. Eu já tinha um compromisso com os senadores de que esse assunto eu iria aprovar, então eu não posso voltar atrás. Agora, a palavra está com o Hugo Mota, mas ele também está pressionado por essa grande bancada que é a ruralista. Então, para quem não entende de política, dentro do Congresso, pessoal, os parlamentares se formam em bancadas. São grupos que tratam de assuntos grandes e específicos, de relevância para o nosso país, e essa bancada ruralista trata, obviamente, do agronegócio, dos interesses dos ruralistas, muito forte, vem pressionando agora Hugo Mota pela aprovação da isenção dos tributos, enfim, o perdão da dívida dos ruralistas. Vamos ver até onde vai chegar essa história. Vamos ver. A gente muda de assunto para falar sobre pré-campanha também.